O sol, ele nasce para todos. E às vezes a gente acha por ser filho de Deus, por estar na igreja, por estar debaixo de uma palavra, a gente não vai A gente tá enfrentar blindado, né? as dificuldades. Só que eu quero dizer para vocês aí que estão nos assistindo, né, uma palavra que fique no seu coração. O João Batista vem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Kingdom Cast. Eu sou o Felipe Mandu e hoje nós estamos com um bate-papo muito inspirador de um casal de sucesso. E eu tenho certeza que se você ficar até o final, prepara o lenço, porque vai ter histórias impactantes aqui no Kingdom Cast. E olha, ao meu lado, ela, Mariane Mandu. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio sensacional que vai edificar a sua vida e a sua caminhada como empresário ou futuro empresário, né? Lembrando já, não deixe de seguir o nosso Instagram que está aqui abaixo. É muito importante para você estar por dentro de tudo que o nosso ministério está fazendo, de tudo que Jesus está fazendo através do nosso ministério. Vamos lá, pessoal. Hoje estamos com um casal abençoado, né, Felipe? Nossa, e esse casal, posso falar? Eu amo esse casal. Eu Eles também, eu são sou muito suspeita pra especiais. falar. E olha, eu tenho certeza que hoje esse bate-papo vai ser especial demais, mas demais mesmo. Mas deixa eu dar um recado pra você. Não se esqueça de se inscrever agora no nosso canal, de ativar os sininhos para você receber as notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo que será transmitido aqui. E eu quero deixar já uma frase para você, hein? Olha aqui. Quando o propósito encontra o CNPJ certo, o mercado vira território de avivamento silencioso. Tá. Se liga nesse provérbio e na história que vai acontecer hoje. Olha lá, sejam bem-vindos, Leandro, Daiane. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Mari, Mandu, pelo convite. Muito feliz, né, Nê? Muito feliz. Obrigada a vocês, né? Pelo convite maravilhoso. E nós queremos, sim, somar no reino e principalmente em CNPJ. Glória a Eu Deus. tenho certeza, porque a história de vocês, um pouco que nós ouvimos aqui, não tem como ficar essa história só com a gente, né, Mari? Com certeza. E a gente ainda teve o privilégio de acompanhar, né, um pouquinho dessa trajetória, de tudo que Deus tem feito na vida de vocês. E não tem como, né, a gente não se emocionar com aquilo que Deus faz, né? E eu queria já começar, né, perguntando para vocês como que tem sido essa nova fase, esse novo CNPJ, né, que Deus tem dado para vocês. Conta um pouquinho pra gente. Conta aí. Ele só olha pra... Deixa... Primeiras damas. Primeiro Cavaleiro. Ele é cavaleiro. Bom, a nossa história, a partir de agora, desse CNPJ, é muito incrível o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Passamos por um período muito difícil, né? Porque desde então sempre fomos empreendedores, empresários, mas nunca tínhamos entendido realmente qual era o propósito de Deus na nossa vida, né? E para chegar nesse CNPJ, onde Deus tem nos direcionado, tem nos abençoado, né? Tem prosperado nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, e também tem respingado em outras pessoas, tem sido maravilhoso. Mas eu vou passar a bola pro meu marido, porque ele é o sacerdote da casa. É isso aí. tem sido maravilhoso. Tá? Tem sido maravilhoso porque quando eu cheguei nesse CNPJ, eu cheguei não querendo mais estar com pessoas. Meu Deus. Isso é forte, gente. Meu Deus. É mesmo? E aqui eu me reencontrei. Glória a Deus. Esse propósito que é o chamado de Deus para nós cuidarmos de vida. Então, isso tem sido algo maravilhoso para mim. Porque muitas das vezes olhamos e achamos que vai tratar nós, ou só as pessoas, né? Mas nós nos tratamos cuidando de pessoas. Agora, sabe o que é forte, gente? O intuito desse podcast e do nosso ministério é que o reino de Deus venha através dos negócios. Então, o que você acaba de compartilhar conosco é que você voltou ao propósito original quando você entendeu que o reino precisa de pessoas.
né? E pelo que você passou aqui para nós, você teve um pouco de decepção, né? No começo, na caminhada de CNPJ, na caminhada que Deus chamou vocês para serem empresários. Porque todo mundo acha assim, vou me tornar empresário, acabou a dificuldade, não tem dor e agora eu vou prosperar muito. É o que todos acham, é bem né? assim. Só que acaba se tornando totalmente diferente. Mas sabe por que é diferente? Porque as pessoas não entendem o que é o reino de Deus juntamente aos negócios. Então, compartilha comigo, o que fez você deixar de acreditar em pessoas? Assim, ó, eu empreendo, né? Comecei meu primeiro CNPJ em 2001, tá? Em 2001. E foi sempre assim, uma luta. Eu comecei assim, vamos dizer, do nada. E as coisas foram acontecendo. Comecei na garagem Meu Deus, da casa da minha mãe, um negócio, que legal. Meu Deus. tá? Aí com isso, passou um tempo, eu aluguei uma casa na frente da casa da minha mãe. Aí depois eu aluguei já um salão próximo à casa da minha mãe. Aí depois eu aluguei um galpão já de 300 metros. Uau. E quando eu estava nesse galpão de 300 metros, era em 2014, eu perdi meus 2 principais clientes, que representavam 90% do meu faturamento. Eu fiquei de fevereiro de 2014 até setembro operando apenas com 10% do faturamento. Meu Deus. Nossa. Aí quando chegou em setembro, o Madu e Mai, aí Deus trouxe um cliente maravilhoso. Aí comecei a crescer novamente. No final de 2014. Quando chegou em 2015, eu mudei de galpão, fui para um galpão bem maior, 2 andares, né? Já tinha ali, entre funcionários diretos e indiretos, daria ali mais de 100 pessoas. Uau, expandiu bastante. Expandi né, bastante. nessa fase. Nossa. Só que aí veio as decepções, as lutas, as crises, as percas. E eu acabei me decepcionando muito com pessoas. Meu Deus. E não tive a maturidade no momento para entender que vai acontecer. Aí nisso eu me decepcionei com pessoas, reduzi o quadro de pessoas, porque não queria mesmo trabalhar com pessoas. Na minha mente era assim, ó, eu vou trabalhar só eu, mais um e minha família. Meu Uau. Eu não queria mais. Então, aí eu fui para um galpão menor, fiquei um pouco, muitas dificuldades, aonde eu acabei vendendo metade ali da empresa, e comecei a crescer novamente junto com o meu sócio, né? Mas nesse meio do caminho aconteceu muitas outras coisas, tá? Então, eu me decepcionei com pessoas que acabaram Te traindo, traindo, roubando, roubando, entendeu? né? Uma decepção mesmo. Decepção né? mesmo. Total. Então, eu não queria mais trabalhar com pessoas. Até então, quando eu cheguei nesse novo CNPJ, eu não queria. Não é, né? É onde o Espírito Santo começa a tratar o nosso coração, né? Porque a verdade, né, o que está por trás de ser um empresário são as pessoas, são as vidas que a gente vai alcançar. E às vezes não é fácil, né? Eu costumo dizer que Jesus, ele levantou 12, né? E ali, cada um tinha um perfil. E eu falo que Jesus, para mim, ele é o maior líder que já existiu e que existe até hoje. Porque ele conseguiu entender o temperamento de cada um dos seus discípulos. E é o que, né, nós também somos empresários. E eu falo para o Felipe que é algo que eu luto todos os dias. Porque vai acontecer no meio do caminho, como aconteceu com vocês, a traição. Né? Vai acontecer de você, às vezes, realmente investir em uma pessoa, você dá tudo de si para aquela pessoa, né? E a pessoa, do nada, se voltar contra você. E isso dói muito, né? O que você acha, Leandro e Dai, que fez vocês se curarem mesmo desse trauma? Porque é um trauma, né? É uma ferida e às vezes vem de um amigo. Eu estava conversando esses dias com o Leandro Filipac, ele falou, Mari, a traição, ela nunca vai vir de um estranho. Ela sempre vai vir daqueles que estão do lado. E eu falei para ele até que Jesus, ele sabia que Judas ia trair ele.
Ele sabia, mas mesmo assim ele permitiu que Judas se assentasse na mesa. Em momento algum, ele afastou Judas, ele permitiu, mesmo sabendo do coração da intenção de Judas, né? E para vocês, como que foi isso? Eu posso falar como mulher, né? Sim. Primeiro, eu não entendia, mas desde pequena eu nunca gostei de trabalhar para outra pessoa. Eu fiquei com 17 anos, meu pai me arrumou um serviço para mim, para ser recepcionista. E eu comecei, só que me incomodava estar num lugar trancada. E eu fiquei no período de 1 ano e eu falei, isso não é para mim. Eu não posso ficar aqui lutando pelo sonho de alguém. Foi quando Deus me abençoou, eu vim para São Paulo, que eu morava no interior, conheci o Leandro, né? E foi através dele que eu entendi o que era empreender. Esse homem aqui, eu admiro muito. Ai, Day, mas ele é o melhor empresário? Ainda não, vai ser. Mas, assim, o que ele me inspirava é que ele nunca teve medo de empreender. E ele sempre colocou Deus em tudo que a gente fez, porque nós tivemos aí, no período de 20 anos, 21 anos, uma transportadora, quebrou, não deu certo, perdemos muita coisa, e eu nunca vi ele baqueado, e eu ficava desesperada. E eu falava assim, você não quer gritar, você não quer bater em alguém, você não quer fazer nada? Ele falava, não, eu coloco na mão de Deus, eu confio em Deus. E eu falava, eu confio, mas eu quero agir, né? Porque a minha carne eu não aguentava. Porque, assim, as pessoas, elas se enganam em falar assim, você é um empreendedor, um empresário. Não é só ser, né? Não é só ser. Você tem que realmente colocar Deus na frente, porque, vou falar assim, a gente não sucumbiu como pessoa, mentalmente, emocionalmente, por conta do Espírito Santo, que todas as vezes nós convidávamos ele, Espírito Santo, esteja no meio, seja o nosso sócio majoritário. Mas não foi fácil. Mas nessa trajetória, a gente viu tão de perto o cuidado de Deus. Porque, assim, a gente às vezes quer olhar para lutas. Mas quando José estava lá, que ele foi vendido, a Bíblia diz que e o Senhor estava com José. Nossa. Acho que o sucesso para o empresário é ele entender que lidar com os tempos, né? Que é o tempo da dificuldade e o tempo da bonança, né? Porque às vezes a gente aprende, a gente só se prepara para o tempo da bonança. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele vai dizer, né? Que aprendi a contentar com o que eu tenho. Uau. Eu sei o que é padecer necessidade, eu sei que também quer ter abundância. Só que nós só lembramos do versículo 13, né? É o que todo mundo quer, né? É o 13. É o que todo mundo Eu almeja. posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, assim, vivemos várias experiências. Eu até quero contar uma experiência que vivemos, né? Por favor. E é isso. Não sou eu. Mas eu imagino que todo mundo que está nos assistindo aqui quer ouvir uma experiência. Né? Eu me lembro, essa experiência foi maravilhosa. Por quê? Nós estávamos com uma dificuldade. Logo depois que aconteceu tudo isso, a gente ficou com um problema muito grande com o imposto. Muito grande com o imposto. E travou a nossa emissão de nota. Então, tinha um valor alto para receber, mas eu não conseguiria faturar para me receber do cliente. E também não conseguia fazer o parcelamento. E eu precisava de um valor. Eu até tinha para receber o valor, mas não conseguia faturar para pagar. E nisso, eu conversando com a Daiane, né? Aí a Daiane foi e chamou, acho que a mãe dela, em casa, e foi desabafar para a mãe dela. Nisso, a minha filha, a Nicole, ela estava no quarto. E ela ouviu a conversa da Daiane com a minha sogra. Aí eu fui para a empresa. Não foi uma conversa, foi um desespero, né? Ela, mãe do céu, pelo amor de Deus, mãe, o que eu faço? Ela, ora.
Vai clamar. Só que isso, a minha filha, ela tinha o quê? 8 anos, 10 anos no máximo? Acho que- 10 anos. E ela sempre viu o pai dela orar, sempre viu. E aí ela ouviu, né? Aí aí que acontece, para ficar melhor a história, né? Aí eu fui para a empresa pela manhã e não sabia como resolver isso. Parece que fechou tudo. Fechou tudo. É uma nuvem que não deixa assim Não tinha- enxergar uma saída, Não uma tinha solução, saída, né? sabe assim, não tinha saída. Mas é aí que Deus gosta de agir, né? Que aí ele vê, a gente Deus acaba trabalha. entendendo que tudo que está sobre o nosso controle, a gente acaba se atrapalhando no meio do caminho, né? Então é necessário que Deus, ele mexa para você mostrar, ó, a minha dependência, a sua dependência está em mim, hein? Aí eu me lembro até hoje, cheguei na empresa, aí a Daiane mandou uma foto de uma carta. Ela falou assim, Nê, olha essa carta que eu encontrei no guarda-roupa. A hora que eu acordei, abri o guarda-roupa, tinha essa carta. Era a carta da Nicole e dizia assim, mãe, avisa o pai... Não, primeiro começou assim, ó. Mãe, ontem, quando a senhora estava conversando com a avó, eu ouvi a conversa. Eu ouvi a conversa. E quando eu ouvi a conversa, eu fui pro quarto orar. Meu Deus. E quando eu estava orando, Deus falou para mim a falar pro pai que ele já deu a vitória. Nossa, Meu meu Deus. Deus. Pela manhã. Tudo bem. Eu peguei aquilo lá, glorifiquei a Deus e continuei. Quando foi depois do almoço, eu cheguei na empresa, saí, voltei para a empresa. Aí, a hora que eu entrei na empresa, aí tinha dois funcionários, né, que eu sou muito grato pela vida deles, que era o Marcelo e a Ana, né? A Ana era responsável pelo faturamento ali. De repente, ela vem correndo lá da sala dela, chorando. Mandou. Eu falei, o que foi? Ela falou, não sei o que aconteceu. Liberou a nota e foi tudo faturado. Meu Deus do do céu. céu. Glória a Deus. Então, essa experiência que, né, nós como família, e o mais impactante para mim, né, é o envolvimento, porque às vezes a gente não quer envolver os nossos filhos nas dificuldades, né? Verdade. Protegê-los. Quer blindar eles, né? A gente quer brindar. Só que aí eu entendi. Porque eu costumo dizer, né, que eu gosto de levar meus filhos na janela. Não fechar a cortina para eles não ver o que acontece aí fora, mas abrir a janela para eles saber como que é o mundo, como que é as coisas, que vai ter dificuldade, que vai ter o tempo de bonança, mas vai ter o tempo de escassez também. Então essa experiência foi uma experiência, né, que passamos aí maravilhosa. E muito forte, né? Muito Eu e a forte. Daiane já estamos com os lencinhos aqui. Agora é hora de você pegar o lenço aí em casa, passar nos olhos também, porque mexeu Muito essa forte. história, né? É E isso reflete, Leandro e Daiane, o quanto que vocês tornaram uma referência para a filha de vocês, né? Então, veja bem, nós estamos falando aqui do reino de Deus através de empresários. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Só que as testemunhas é os anjos, é os demônios, mas também as pessoas, são os nossos familiares. Então, em todos os tempos, nós estamos sendo observados. Então, enquanto você estava ali se abrindo com a sua mãe, na verdade, a sua filha estava ali recebendo um direcionamento que ela foi orar. Mas por que que ela orou? Porque ela viu o pai dela, viu a mãe dela. Se talvez ela não tivesse esse exemplo dentro de casa, talvez ela ia entrar lá na sala, começar a chorar junto, ela ia se entristecer, mas muito pelo contrário. Ela foi recorrer a quem poderia dar a vitória diante daquela situação difícil, né? É isso mesmo. E Deus ouviu a oração dela, né? É. Porque tudo realmente foi resolvido através de uma oração de uma criança. De uma criança. No coração puro, que às vezes não tinha nem noção do que, né, da gravidade, do que era aquela situação. Mas ela colocou a fé dela em ação, né? E é muito bonito isso, gente. Né? Mostra o quanto que vocês estão criando, né, os filhos de vocês dentro do propósito,
né, do Senhor, naquilo que Deus almeja para a família de vocês. E que honra poder ouvir essa história. Glória a Deus, eu não sabia disso, né? Nós somos amigos, né, fora daqui. E que honra poder ter o privilégio de ouvir, né, esses detalhes dessa história e ver, comprovar aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Glória a Deus, gente. Vamos à pergunta, gente. Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram diante do mundo empresarial e como vocês saíram dessa situação? Quer falar, né? O maior desafio É. é que, assim, a vida de um empreendedor tem os altos e baixos, né? E, assim, eu, Daiane, estava acostumado com os altos, né? Comprando fiorinos, carros, casa. E, de repente, quando aconteceu das traições, também das crises, né? Que As acontecem. percas, né? Foi acho que- demais. Eu fui vendo caminhões, depois fiorino, depois eu lembro, acho que o pior foi o meu carro, né? Eu estava me preparando para ir num encontro, no Congresso das Irmãs. E aí, quando eu estava saindo, né? Estava toda arrumada, eu e minha mãe sempre estava comigo, da minha casa, vieram buscar o carro. Meu Eu falei Deus. assim, então, o carro eu tô levando. Eu voltei, eu comecei a falar, mas Deus, e aquilo que o Leandro falou. Eu falei, mãe, não vou aguentar, não vou aguentar. Ela falou, vai. Se Deus te deu, Deus ele pode também para te tratar. Às vezes é um tratamento, mas assim, o que é assim é difícil. Às vezes as pessoas, principalmente os empreendedores que têm Jesus, têm que passar, não é para a morte. É para te tratar, é para te amadurecer, porque o que Deus tem para você lá na frente é maior. Então eu não entendia isso, né? Eu era muito nova, eu não entendia. Eu era nova de tudo e eu falava, mas Deus, meu marido é uma bênção, tá fazendo a tua obra, mas acontece. É aquilo, né? O sol nasce para todos. Então, assim como crise, não é porque eu sou queridinha, filha do Senhor, não. Tem. Então, assim, é isso. Eu acredito que seja muito disso, né? Foi muito difícil, né? Acho que pro pai, né? Acho que, né, Madu? Pro pai, provedor. O provedor É ver seu filho, né? Sua família ali, uma necessidade, acho que pro homem é mais difícil, né? Mas assim, hoje eu entendo. Era o Senhor. Às vezes a gente sai né? Quando a gente sai daquela cena, aí a gente vai vendo os detalhes. Mas como Deus foi maravilhoso, como Deus cuidou naquele dia. Não é assim? É sim. A Daiane falando, né, me fez lembrar de Zacarias e Isabel. A Bíblia diz que eles eram um casal irrepreensíveis diante do Senhor, né, que faziam a obra, saíam cedo para servir, estava tudo bem, aparentemente, para as pessoas. Mas faltava uma coisa, né, na vida de Zacarias e de Isabel. Eles queriam gerar, eles queriam ter um filho. E imagina, as pessoas chegarem, ora por mim para tal coisa. Eles oravam, ora para mim para ter um filho. Eles oravam, mas eles mesmos não podiam gerar, né? Então, como a Dai falou, o sol, ele nasce para todos. E às vezes a gente acha, por ser filho de Deus, por estar na igreja, por estar debaixo de uma palavra, a gente não vai enfrentar Está blindado, né? as dificuldades. Só que eu quero dizer para vocês aí que estão nos assistindo, né, uma palavra que fique no seu coração. O João Batista vem. Então, às vezes, você está passando por um momento de esterilidade. Talvez você não está conseguindo gerar, porque ainda não é o seu tempo. Zacarias e Isabel, eles fizeram um propósito com Deus ali e não veio nada mais, nada menos do que João Batista, aquele que foi responsável por batizar Jesus. Então, eu acredito muito no tempo da preparação, né? Às vezes a gente passa situações que a gente não gostaria de passar, né? Tem situações que você fala, meu Deus, por que eu estou enfrentando isso? Mas, na verdade, é uma preparação, como a Dai falou, para aquilo que está adiante, que a gente não consegue nem imaginar, né? Nossa, essa passagem agora foi impactante, né, gente? Porque o cenário deles era um outro. Exato. É literalmente isso. O cenário de vocês era uma coisa. E você fala assim, Deus, e agora? Eu sou fiel, eu tô na sua casa, eu conheço vocês há um tempo, eu vejo que vocês não faltavam em reuniões de empresários na igreja. Eu imagino que são essas reuniões que fizeram vocês crescerem cada vez mais ou não?
Sim, sim. Acho que todo envolvimento, né, como no culto de empresários, né, estando na igreja, é muito importante. Tem que se envolver. Acho que a solidão, né, você se afastar, isso pode piorar as coisas. Então tem que sempre procurar alguém e se envolver. Na verdade, o empreendedorismo, por conta de que as pessoas acabam falando, não, que doideira, que não sei o quê, a gente é uma vida solitária. E o que nos abençoou a partir de então foi esses cultos de empresários. Por quê? São pessoas que entendem, que vivem a mesma coisa que você. Então, assim, é um convite para todos os empresários que estão vendo esse Podcast. podcast agora. Você que está aí, você precisa estar inserido, né, num grupo de empreendedorismo, num culto também que eu amo, né? Foi a partir de então que abriu muita porta, deu muita visão, Glória a Deus. tirou tudo aquilo que nós errávamos, né? Porque assim, a gente teve muitos erros, caímos muito, mas quando a gente tem uma direção do alto, direção de uma pessoa que está vencendo, que já passou por coisas que nós passamos, fala, não vai por esse lado, vai por esse, e são vários. Então, eu acho assim, tem que se conectar sim, principalmente no culto de empresários, é essencial para quem está começando, para quem já tem empresa, para quem teve e não quer mais, como o Leandro, a gente não queria mais trabalhar, tanto que depois disso a gente abriu outra empresa, né? Até então, que a nossa transição agora para esse novo CNPJ, que estamos muito felizes, Muito. Glória a tá? Deus. Foi através de um encontro de empresários. Olha isso. Olha isso, que forte. Gente, então, ó, é muito sério que você e o que a Daiane relatou aqui. Porque são em cultos como esse que você aprende com histórias, você aprende a se portar, você vai aprendendo o formato que as pessoas estão crescendo, como elas estão crescendo. É aqui que você recebe direção. E, às vezes, um direcionamento muda o destino. Com certeza. Com certeza. Se você ouvir aquele direcionamento, colocar ele em prática, porque não adianta nada, né? Você vir num culto de empresário, você receber ali todo o direcionamento e você não executar, porque a fé sem obras, ela se torna morta, né? Então, quando você recebe ali a direção, você pratica, então foi o que fez vocês chegarem até onde vocês estão hoje. Então, por isso, você de casa, olha, você que chegou agora, seja bem-vindo ao Kingdom Cast. E eu quero dizer para você, tá vendo esse que tá passando aqui embaixo no GC? Agora se inscreva no canal, ativa os sininhos para você receber todas as notificações. Não se esqueça de nos seguir também no Instagram, porque ali vai ter todas as informações dos nossos cultos. E tem sido cultos muito abençoados, palavras que estão sendo direcionadas aos empresários. E você não pode ficar de fora. Aqui tem network, aqui é o ambiente onde você está. É um ambiente onde as pessoas querem crescer, querem prosperar, querem avançar, querem levar o reino de Deus através da palavra, da promessa que Deus ele entrega como direcionamento. Então não fica de fora, porque um casal como esse que você está ouvindo um bate-papo aqui, eles estão mostrando todo o segredo de como está vencendo. Só que quando você vem num culto de empresário, não é um, dois, várias pessoas estão vencendo, estão mostrando aqui o caminho, o direcionamento de como crescer, de como avançar, de como expandir. E me fala uma coisa que essa eu quero ouvir. Como equilibrar a vida empresarial, familiar e o espiritual? Por que eu falo isso? Porque vocês vêm numa caminhada empreendendo juntos. Então, como conseguir equilibrar o lado espiritual do Leandro e o lado espiritual da Daiane? A vida familiar, ambos, e o trabalho. Gente, é maravilhoso porque assim, quando o Leandro tinha as outras empresas, eu não trabalhava muito com ele. Eu não gostava de trabalhar com ele.
E depois que a gente começou a frequentar os cultos de empresários, que a gente viu, eu sou apaixonada por um casal aí que vocês sabem, né? É o nosso pastor Filipac e Dá um coração pra Sayuri. ele aqui, ó. Amamos! E aí eu vi que dá certo um casal trabalhar junto, dá certo. E tudo flui, né? A vida espiritual flui. A gente começa a entender mais o porquê que o marido chega bravo, porquê que o marido, né? Então, assim, quando a gente tá do lado, a gente começa a equilibrar realmente a vida espiritual, né? Enquanto ele tá lá, enquanto tá em reunião, eu tô em oração, enquanto eu tô em reunião, ele também tá intercedendo. E dá para conciliar, assim. Porque tem pessoas que falam, não, você tem que entregar em determinada área, mas as outras ficam descobertas. Então, dá sim, porque eu sou uma mãe de 2 meninas e eu tenho tempo de qualidade com as minhas filhas, eu tenho tempo de qualidade com o reino, com Deus, e eu tenho tempo de qualidade na minha empresa. Então, assim, dá sim, é possível, né? Nós temos 24 horas e nós temos que sim fazer o quê? Um planejamento para que isso aconteça. É ter planejamento em tudo. Olha aí, anota, é papel e caneta, hein? Se eu fosse você, eu anotava o Dica planejamento. vale ouro. E olha, Dai, não quero me envolver na história de vocês, mas eu vou contar um testemunho meu agora, tá? Eu sou casado com essa mulher, que é a mais linda do meu mundo, né? Que é a Mariane. E um dia eu olhei pra ela e eu falei assim, Deus falou comigo. Porque até hoje eu não conseguia ter sucesso, eu não conseguia avançar. Sabe quando você tá perto de romper e sempre quando você tá chegando pra romper, alguma coisa te barra, né? Eu falei um dia isso pra você. E aí eu não sabia como romper isso. E aí um dia Deus falou comigo, você não rompeu porque a promessa e o propósito que eu tenho pra você é você e a Mariane juntos. Então eu olhei pra ela e falei assim, até hoje as coisas não aconteceram na minha vida porque Deus nos queria juntos. Ele não queria eu indo para um caminho, você indo para outro caminho. Não significa que todos vão ser assim. Mas no meu caso, no meu direcionamento que Deus me deu, foi isso que ele falou. Então hoje eu tenho, né, no lado empresarial vivido romper, por quê? Porque ambos os dois estão juntos. Eu não estou acima dela, ela não está abaixo de mim, ou vice-versa, né? Não é aquele ditado que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, não. Do lado de um grande homem existe uma grande mulher, até porque Deus tirou da costela de Adão, a costela fica do lado. Então, esse é o segredo, então, né? Pelo que vocês passaram, eu tô falando aqui, é vocês entenderem o propósito que Deus está inserindo vocês. Quando você falou até do casal aí, e nós entendemos isso quando Deus nos aproximou desse casal. Foi, peraí, para esse tempo que Deus nos chamou. Né? E talvez você que está aí nos assistindo, é esse tempo que Deus chamou você. E você precisa estar atento para discernir aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Talvez você não rompeu ainda, mas o seu não romper é algo que você precisa tomar uma decisão que hoje Deus está falando com você. E casal, eu tenho uma pergunta que eu separei aqui, né? No momento da crise, da dificuldade, vocês tiveram que escolher algo que fosse lucrativo, mas que não era correto diante de Deus? E como lidou com isso? Quebra de princípios, né? Resumindo. Porque teve que quebrar hoje, o que a gente mais escuta hoje é que para você prosperar, você tem que quebrar princípios. Então, olha só, eu tive uma experiência, na verdade, eu tive 2 experiências. Uma foi que fundi um motor de um caminhão, aí eu fui até determinada pessoa, aí ele falou assim, ó, tem esse, desse jeito, custa tanto. E tem esse desse jeito que custa tanto. Ele falou assim para mim, vai nessa aqui mesmo. Só que eu olhei e falei assim, mas eu não posso quebrar meus princípios. Eu tenho que ir nessa. Não é sobre valor. Dinheiro, né? Dinheiro. Mas é sobre o valor que nós carregamos, né?
E não quebrei o princípio. Aí mesmo... Porque assim, ó, quando Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites, a Bíblia nos diz que quando ele desceu que ele saiu do deserto, qual foi a primeira coisa que ele sentiu? Fome. Fome. Qual que era a maior necessidade de Jesus? Era fome, era comer. E qual foi a primeira proposta do diabo para ele? Transformar um banco, né? Pedra em pães. Então, sempre o inimigo ele vai nos tentar na nossa maior necessidade. Ele sempre vai atacar nós na maior necessidade. Deus, é muito forte. Então, eu me lembro até hoje. Eu saí da empresa, e a empresa era num lugar onde eu sempre morei, então conhecia muita gente. Aí passou um rapaz, um amigo nosso. Aí ele parou, veio, Leandro, preciso falar com você. Eu falei assim, olha, eu tenho um esquema. Lembrando que nós estávamos passando aquele perrengue empresarial. Eu falei, mas esquema? Essa palavra é sua ruim. É. Eu tenho um esquema. Aí ele falou assim, ó, eu tenho eu preciso só usar o nome da sua empresa. E eu consigo te entregar R$90 mil em uma semana. Você vai receber um valor na sua conta. E parte desse dinheiro era R$90, fica para você. E eu falei, mas como que é isso? Aí ele me contou. É isso, isso, isso. Eu falei, não posso. Às vezes você para pensar, né? Você, mas pô, dá para resolver isso, dá para resolver aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A tentação vem, né? R$90 mil, né? Quem diria não? Não, iria resolver muitas coisas, viu, Mari? Eu imagino. Mas estamos falando de como nós lidarmos, né, com o reino, família e trabalho. A gente vive com cobertor, Felipe Mano. Com cobertor. É isso. E com esse cobertor nós temos que cobrir essas áreas. Uau. E não ter o mau cuidado de cobrir uma e descobre a outra. Eu ia cobrir a área do trabalho, da necessidade da minha família, mas ia descobrir a minha área espiritual. Meu Deus. Muito forte. Então, todas as vezes que nós quebramos princípios, a gente descobre a nossa área espiritual. Meu Deus. Nossa, isso é forte. E quando você descobre a sua área espiritual, todas as outras áreas são afetadas. Então, o que você vai querer cobrir uma área, na verdade, você está descobrindo todas elas. Eu acredito que é um tripé. Quando você acaba quebrando não vai Não manter. sustenta, né? Não sustenta. É isso. Não tem sustentação. Muito forte isso. Muito forte. A gente tem que ser como Daniel, né? Não se contaminar com o manjar do rei, porque vão querer nos dar, vai ser oferecido. Mas a gente tem que guardar o propósito, né? Muito firme no nosso coração, os princípios do Senhor e seguir. Porque perante uma situação dessa, quantos não cairiam? Quantos não se curvariam, né? Não se contaminariam? Mas parabéns pela atitude, glória a Deus por isso, porque esse é o diferencial, né, do nosso ministério, é de fato mostrar o reino de Deus através dos negócios. Porque a gente vive numa sociedade que é muito difícil você ver, infelizmente é triste falar isso, um empresário que vive de acordo com os princípios, tanto os de Deus, quanto as leis dadas pelos homens, né? É verdade. Quantas empresas estão assim, tem empresa fantasia, tem muita coisa errada, né? E nós escolhemos fazer da nossa empresa uma fábrica de milagres, de transformação, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas. E mostrando que é possível, sim, prosperar, realizar sonhos, conquistar, né? Ver a nossa família, nós podendo proporcionar tudo a elas e principalmente poder derramar na vida das pessoas. E melhor do que isso, deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, tudo que eu estou vivendo, eu não tive que quebrar um princípio. Porque imagina se essa pessoa que quebrou, se aceitasse esses 90 mil, ele ia dormir. Com certeza. Você ia dormir? Não. Paz, não tem Não. como. Se alguém... Não,
Você não aceitou, mas você acha que ele não correu para outra pessoa? Correu. Alguém aceitou. Aceitou. E esse que aceitou, será que ele teve consciência para deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Porque a pior coisa é você viver com uma condenação. Sim. Não é verdade? Você fala assim, e agora? Como vai ser? A pessoa não tem sono, a pessoa não consegue. Então, tudo que ela tá vivendo, aparentemente, é ilusório. Então, tem muita gente que tá vivendo algo que é uma ilusão. Uma prosperidade que não foi... não veio de Deus, uma prosperidade que veio através da quebra de princípios. E esse podcast tem esse intuito de quê? Mostrar que nós podemos prosperar, que nós podemos crescer, mas que nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e falar, obrigado, vou ter a minha noite de De descanso. paz, né? Porque tudo que eu estou vivendo é a prosperidade perfeita da vontade de Deus. Glória a Deus. Casal, me fala, e agora? Essa nova era, como que tá sendo, né? Conquistas, realizações. Qual tá sendo esse novo tempo na vida de vocês? Contaram aqui no meu ouvido que eles conseguiram alcançar um carro novo. Foi lindo demais. Eu tive o privilégio de estar no dia, chorei, porque a gente, como eu falei, teve o privilégio de acompanhar um pouco da trajetória da Dai e do Leandro, né? E que honra, que alegria para nós ver tudo que Deus está fazendo na vida de vocês. É que assim, ó, Mari, quando a gente perdeu tudo, né? Tudo. Perdemos tudo. Perdemos carro, casa, eu tinha moto, caminhão, casa. Perdemos tudo. E foi limpando assim, eu falei, meu Deus, não sobrou nada. Mas sobrou uma promessa. Ah, então... Glória a Deus. Glória a Deus. Profético isso, hein, pra quem tá assistindo. E a promessa era, vou restituir. Aleluia. Então nós tínhamos essa promessa, que Deus falou que ia restituir tudo. Só que no início, né, eu falei, mas como? Na transição, né, na nossa transição, quando nós decidimos vir agora, né, novo CNPJ para Demicon, falou, e agora? E foi difícil. Eu falei, mas aí a gente entendemos que era o propósito de Deus para nossas vidas. Então, a partir do momento que nós entendemos isso e começamos a cuidar de pessoas novamente, né? Aí as coisas começaram a acontecer. E está acontecendo. Graças a Deus, Deus tem trabalhado tremendamente, né, Nê? Na verdade, Deus, o que ele fez? Ele queimou, ele fez a gente queimar as bagagens, tudo aquilo. Todas as carroças. Eu falei pro Lou, falei, Paulo, a gente chega, parece aqueles carros de quando casa, com aquelas latas. Sei. Aquelas latas vêm fazendo barulho, né? Barulho. E a gente quer continuar com aquilo, né, mano? A gente fica com medo de cortar aquilo, né? Até que no momento falamos, vamos cortar, mexe a tesoura nisso tudo e vamos embora. Vamos viver o propósito de Deus. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Meu Deus do céu. E Deus tem feito algo maravilhoso em nossas vidas. Nossa, hoje vocês só estão derramando. Você tá entendendo aqui que se você tem plano B, deixa de lado. Vem pro plano A, porque o plano B é fazer o A dar certo. Eu tenho uma pergunta para Dai. Oh, meu Deus. Bora. Dai, em algum momento você achou que às vezes acontece, da gente não ver capacidade em nós perante tudo que Deus está fazendo, né? A Bíblia fala sobre Maria, né? Quando Jesus ele ressuscitou, todos já sabiam que ele ia ressuscitar, né? Então, assim, não era novidade. Jesus falou que ia passar pela morte da cruz, mas que ele ressuscitaria. E quando Maria se deparou, mesmo sabendo, né, que ele ia ressuscitar, ela olhou, a Bíblia diz que ela ficou perplexa, vendo que o corpo de Jesus não estava mais lá. E às vezes Deus nos dá promessas e a gente começa a viver, a acessar essas promessas e de repente a gente fica perplexo, né? Aqui aconteceu, né? Já aconteceu com você às vezes não se achar capaz de fazer tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida? Sempre. Eu sempre, mas eu acredito que isso seja também um temor, né? Daquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Mas em muitos momentos da minha vida, eu falava, eu não sou capaz, isso não é para mim, Deus não precisa. Eu não preciso passar por isso, mas eu não entendia que o passar por isso
era por conta de pessoas hoje que eu cuido, pessoas que hoje me ligam e falam assim, Dai, tô precisando de um conselho assim, 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 assim. E aí eu falo, Deus, vem aqui. Então, isso é muito bom porque eu acredito que vocês também, vocês têm uma empresa, gente, hashtag a empresa deles são muito boas. Glória a Deus. E a gente cuida de pessoas, né? Então, muitas vezes a gente não se sente capaz de estar cuidando. Porque o propósito não é sobre valores, é sobre pessoas, sobre o reino de Deus Glória a e sobre Deus. o transbordar de tudo que o Senhor tem depositado sobre nós, sobre pessoas. Sempre será sobre pessoas. Se você está aí, está vendo, mas eu quero abrir uma empresa, seja muito bem-vindo, porque o Senhor já está transbordando no teu coração para você vir cuidar de pessoas. É Glória a isso. Deus. Outra isso. coisa, já aproveitando falando da empresa de vocês, divulga elas. Opa. Divulga a empresa de vocês. O que vocês fazem? Nós trabalhamos com crédito, né? E nós realizamos sonhos, projetos, né? Através do nosso crédito, né? É um dos créditos melhores que tem hoje. Nós sabemos que nós temos 3 formas para comprar os bens, que é no à vista, que é no financiamento e que é com o nosso crédito, que é através do consórcio. A ferramenta consórcio é muito boa. Para quem tem, para quem não tem, Demicon. a Demicon, a melhor empresa. Se eu quiser comprar um carro, Opa! se eu quiser comprar uma casa, Também. Para uma casa, comprar se eu casa, quiser fazer uma viagem, fazer uma viagem. e a mulherada que gosta de fazer procedimento estético, Maravilhoso. É para você, mulher que está aí, que não quer pagar juros, né? Que não quer pagar uma taxa absurda. Aqui é o lugar que você vai realizar o seu projeto. E é tão bom quando a gente consegue ajudar as pessoas e contemplar e dar a notícia. Gente, eu orei por essa empresa há muito tempo. Muito tempo. Que eu falava assim, eu já trabalhei em algumas empresas que eu ia à casa das pessoas e eu sabia que se eu saísse de lá, ela ia voltar a mesma coisa. Eu falava, Deus, eu queria tanto ajudar de uma forma que quando a pessoa pegasse o negócio ou entrasse no lugar, lembrasse de mim. E Olha isso, olha o que que Deus forte. fez. Olha o que Deus Que fez. bênção, Eu glória a rodei, Deus. rodei. se você precisar de realizar sonhos, é só você pegar o Instagram deles, que vai estar aqui abaixo, aqui, que é do Leandro, da Daiane. Leandro, me fala uma coisa agora. Eu quero uma frase de inspiração para o empresário. Eu vou usar um versículo bíblico que está em Provérbios 4, 23. Glória a Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eita, Meu glória. Deus. Então, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É porque dele procedem as saídas da vida. Meu Deus. Nossa, é muito Glória a forte. Deus. Então, quem tá sem saída é porque o coração tá meio agitado. Tá agitado. Que é a fonte, né? E guardar o coração é onde a gente se alimenta, né? Onde a gente se alimenta ali, né? Daquilo que a gente vê, Muito forte. do que a gente lê, É verdade. do que a gente escuta. Né? Obrigado. Pra mente vai pro nosso coração. E guardar o coração, porque assim, Jesus ele disse, né? Do teu bom tesouro, você tira coisas boas. Mas do teu mau tesouro, você tira coisas más. Então vai depender do que você está se alimentando. Então, se você se alimentar de coisas boas, eu costumo usar um exemplo assim, ó. Imagine que você está passando uma ponte e tem uma pessoa querendo pular da ponte. Não dá tempo de você ir pesquisar uma palavra para falar para aquela pessoa. Rapidamente você tem que meter a mão lá no bom tesouro, que é no coração, e tirar uma palavra para aquela pessoa. Então temos que guardar o nosso coração, porque é deles que procede a saída da vida. Meu Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Daiane, agora é você, a sua frase de inspiração para o empresário. Eu já falei essa frase, inclusive foi num culto de empresários, que é onde a gente ministrou, e eu falei assim, convide Deus para os seus negócios, e quando você cair, Ele te levanta.
Nossa, hoje foi demais, hein? Impactante, glória É uma a Deus. pena dizer que nós estamos chegando ao fim, né, Mari? Ai, passou Ah. muito rápido, gente. Não é? Demais. Parece que a cada episódio que nós estamos aqui, tem que pedir segunda parte 2, parte 3, isso, né? Porque é tanta história, tanto compartilhar que a gente tem para transbordar. É por isso você pega o link e manda para o máximo de pessoas. Sabe aquelas pessoas que querem prosperar, crescer, querem realizar sonhos, pessoas que têm um desejo de se tornar empresário? Compartilha. Sabe por quê? O seu compartilhar pode salvar uma pessoa, pode salvar uma empresa, pode salvar um propósito. Então faça isso. Agora, nesse momento, não faz depois não, faz agora, porque se você fala que vai fazer depois, é a procrastinação, você esquece. E nós estamos chegando ao fim, isso aqui é o Kingdom Cash. E para nós é uma honra, um prazer, né, ter vocês compartilharem um pouco conosco da vida, da história de sucesso que vocês estão enfrentando, né, Mari? É isso mesmo, que honra, obrigada. Vou sair daqui cheia, eu creio que aconteceu mesmo com as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigada por compartilhar a história de vocês. Realmente foi impactante e nunca mais serei o mesmo, né? Aprendi muito, né? Às vezes a gente faz aqui a entrevista, a gente está com um apresentador, mas a gente aprende muito. Eu falo que é um privilégio. Obrigada, viu? Amém. Que Deus abençoe vocês. Casal de sucesso, obrigado. Obrigado. Obrigado viu? a vocês. E olha, para finalizar, chegamos ao fim. E olha, faça agora, se inscreva no canal, tá? Agora, se inscreva no canal, ativa os sininhos para você receber as notificações do próximo episódio. E todos fiquem conosco ligadinhos, porque a cada episódio vai ser impactante. Esse é o Kingdom Cast.